Antártida, o último continente indomável do nosso planeta. Um mundo de gelo envolto em uma cortina de mistérios e fenômenos inexplicáveis. Nessas vastas planícies brancas, onde a temperatura cai até menos 70 graus, estão escondidas enigmas que podem transformar nosso entendimento da história da Terra. Já parou para pensar no que pode estar armazenado sob uma camada de 4 quilômetros de gelo antigo? Pesquisadores registram há anos sons estranhos e inexplicáveis que vêm das profundezas geladas, rugidos de baixa frequência e melodias que parecem ser um chamado do fundo dos tempos. Debaixo desse continente aparentemente sem vida, existem lagos subterrâneos antigos, isolados do mundo exterior por milhões de anos. O que habita suas águas escuras? Quais formas de vida poderiam ter evoluído ali, longe da luz solar e do oxigênio? E as anomalias geológicas da Antártida? Estruturas pirâmides perfeitas e formações circulares estranhas, visíveis dos satélites, desafiam nossas ideias sobre os processos naturais de formação do paisagismo. Alguns cientistas falam de fenômenos naturais, outros sussurram sobre vestígios de civilizações antigas, mas a verdade permanece oculta sob o escudo de gelo impenetrável, esperando por aqueles que ousarem desvendar seus mistérios. Mas o escudo de gelo da Antártida é apenas uma parte da grande enigma. As águas do Oceano Austral, que cercam esse continente misterioso, guardam seus segredos sombrios. Em 1997, hidrofones da Agência Nacional de Pesquisa Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos registraram um som estranho e penetrante, que posteriormente recebeu o nome de bloop. Esse estouro de som de ultrabaixa frequência, que excede em 50 vezes a capacidade de audição humana, se espalhou por 5.000 quilômetros através das águas geladas, o que poderia criar um fenômeno acústico tão poderoso. Cientistas por muito tempo ficaram perplexos. Alguns pesquisadores sugeriram que a fonte poderia ser um habitante marinho desconhecido, maior até mesmo que a baleia azul. Outros associaram o bloop à atividade geológica, liberação de bolhas de metano do fundo do oceano ou movimento de placas tectônicas. Mas por que então o som não se repetia com a regularidade característica dos processos geológicos? E por que ele tinha uma quase organicidade de modulação, como se um ser vivo tentasse comunicar algo das profundezas impenetráveis? O bloop não é o único fantasma acústico dessas águas. Whistle, deslizamento lento, Yulia. Cada um desses sons registrados tem seu padrão único e origem inexplicável. Imagine, nesse reino de eterno frio, onde o som se espalha com pureza cristalina através da camada de água, algo desconhecido cria mensagens acústicas que ouvimos, mas não conseguimos decifrar. Alguns sons lembram um ranger metálico, como se gigantescos mecanismos despertassem de um sono de 1000 anos sob as águas antárticas. Outros são melodiosos e ritmados, como a canção de uma civilização antiga que se afundou em um cataclismo, sobre o qual não há registros na história humana. A ciência oficial oferece explicações racionais: processos glaciais, interação de correntes oceânicas, atividade sísmica. Mas por que esses sons são tão localizados ao redor do continente mais misterioso da Terra? Por que eles aparecem e desaparecem sem uma visível regularidade? E o que é mais alarmante, por que alguns desses sons mudaram sua frequência e intensidade nos últimos anos, como se reagissem ao aquecimento global ou outros processos planetários? Em 2012, pesquisadores da Universidade do Oregon sugeriram que a fonte do bloop poderia ser a fragmentação de um iceberg, um processo chamado de icequake. Mas será que essa explicação não é muito conveniente? Muito simples para um som que intrigou os melhores cérebros científicos por décadas. Nas profundezas silenciosas do Oceano Austral, onde a pressão pode esmagar um submarino como uma lata vazia, pode haver algo que não se encaixa em nossas ideias sobre o possível e o impossível. Algo que se comunica em uma linguagem que ainda não somos capazes de entender. E enquanto escutamos esses sinais misteriosos das profundezas, não podemos deixar de nos perguntar: o quê, se não forem apenas fenômenos naturais? O que se esses sons são parte de uma imagem mais complexa, relacionada a outras enigmas da Antártida, desde lagos subglaciais até anomalias geomagnéticas, desde estruturas pirâmides até fontes de calor inexplicáveis? Talvez a chave para a solução esteja em um enfoque complexo, que combine pesquisas acústicas, geológicas e, possivelmente até arqueológicas desse último canto inexplorado do nosso planeta. Enquanto refletimos sobre os sons misteriosos das águas antárticas, sob a espessa camada de gelo do próprio continente, esconde-se outra surpreendente revelação: uma rede de lagos subglaciais, isolados do mundo exterior por milhões de anos. O Lago Vostok, o maior desses corpos d'água ocultos, é uma verdadeira cápsula do tempo, preservada sob uma camada de gelo de 4.000 metros de espessura. Suas águas cristalinas nunca conheceram a luz do sol ou a intervenção humana desde que foram aprisionadas sob a couraça de gelo há cerca de 15 milhões de anos.
Imagine esse mundo subaquático misterioso, um lago imenso do tamanho do Lago Ontário, cujas águas escuras guardam segredos antigos em completo isolamento do mundo moderno. Quais formas de vida poderiam ter evoluído nesse ecossistema isolado? Quais micro-organismos, talvez completamente desconhecidos da ciência moderna, se adaptaram às condições extremas de alta pressão, ausência de luz e quantidade mínima de nutrientes? Cientistas russos, que perfuraram um poço e alcançaram a superfície do lago em 2012, encontraram um fenômeno surpreendente. A água sob pressão imensa subiu pela perfuração por centenas de metros, como se o lago estivesse tentando revelar seus segredos. Mas o mais intrigante é que a análise preliminar das amostras de água mostrou a presença de DNA, não correspondente a nenhum organismo conhecido nas bases de dados internacionais. O que é isso? Novos tipos completamente desconhecidos, que evoluíram no isolamento, ou, possivelmente, formas antigas de vida que desapareceram em todo o lugar, exceto nesse refúgio subglacial. O Lago Vostok é apenas um dos quase 400 lagos subglaciais descobertos sob o gelo antártico. Eles formam um complexo sistema hidrológico conectado por rios e canais subglaciais, sobre os quais sabemos muito pouco. Alguns pesquisadores sugerem que esses lagos podem estar relacionados com a atividade geotérmica, criando locais oásis de calor no domínio do eterno frio. Isso explicaria as anomalias térmicas estranhas registradas por satélites sobre certas regiões da Antártida. Mas se realmente existem fontes geotérmicas sob a camada de gelo, a ecossistema dos lagos subglaciais pode ser muito mais complexa e diversificada do que imaginamos. Será que esses mundos aquáticos isolados abrigam não apenas micro-organismos, mas também formas de vida mais complexas? Alguns cientistas apontam para uma analogia com as fontes hidrotermais no fundo dos oceanos, onde em completa escuridão prosperam ecossistemas únicos, independentes da luz solar e alimentados pela energia química das entranhas da Terra. E se esses oásis de vida existem também sob o gelo antártico? Mas a questão mais preocupante está relacionada aos potenciais perigos que podem estar escondidos nessas águas antigas. Micro-organismos isolados do mundo por milhões de anos podem representar patógenos desconhecidos, aos quais os organismos vivos modernos não têm imunidade. Ou, por outro lado, essas águas podem conter bactérias e vírus únicos com mecanismos adaptativos incríveis, capazes de revolucionar nossa medicina e biotecnologia. Cada passo na pesquisa desses mundos subglaciais oscila entre um avanço científico e uma potencial catástrofe. E enquanto os cientistas continuam a estudar cuidadosamente as amostras de água do Lago Vostok e outros lagos subglaciais, não podemos deixar de nos perguntar: esses ecossistemas isolados não fazem parte de uma revelação mais complexa da Antártida? Talvez a chave para entender os fenômenos acústicos misteriosos, as anomalias magnéticas e outros fenômenos inexplicáveis do continente esteja exatamente nessas águas antigas, que guardam a memória de tempos em que a Antártida era um continente florido. E não guardam esses mundos subglaciais não apenas os vestígios da evolução natural, mas também, possivelmente, as marcas de civilizações antigas que existiram aqui antes do período glacial? Afinal, os maiores descobertas frequentemente nos aguardam onde se encontram as fronteiras entre o conhecido e o inexplicável, em lugares onde a pegada humana é rara e onde quase nunca penetra a luz do conhecimento científico. Mas não são apenas os lagos subglaciais que guardam os mistérios do sexto continente. A própria estrutura do gelo antártico gera fenômenos misteriosos que desafiam nosso entendimento dos processos naturais. Entre esses fenômenos, os chamados icebergs tabulares ocupam um lugar especial. Colossais blocos de gelo com formas geométricas surpreendentemente regulares, como se esculpidos por um gigante escultor desconhecido. Imagine um monólito de gelo com faces perfeitamente lisas, ângulos retos e uma superfície superior plana, como uma mesa, flutuando entre as ondas do Oceano Austral. Alguns desses fenômenos naturais alcançam tamanhos de pequenos estados. O iceberg A68, que se desprendeu do iceberg continental de Larsen em 2020, tinha uma área de cerca de 4.000 km², maior que a de países como Luxemburgo ou Maurício. Mas não são apenas os tamanhos desses gigantes de gelo que impressionam. Sua geometria perfeita é tão exata que à primeira vista parece artificial. Como uma força cega da natureza poderia criar objetos com proporções tão precisas, com faces como se polidas por um artesão experiente? A ciência oficial explica a formação dos icebergs tabulares por processos naturais de desprendimento de icebergs continentais, onde o gelo, lentamente deslizando do continente, forma uma placa lisa que flutua na superfície do oceano. Quando a borda externa dessa placa se desprende sob a ação das ondas, vento ou mudanças de temperatura, ela mantém a estrutura do iceberg parental, uma superfície lisa e paredes verticais. Mas, mesmo sabendo o mecanismo de sua formação,
É impossível não sentir um respeito reverencial diante desses monumentos de gelo majestosos. Sua geometria sobrenaturalmente precisa gera uma onda de interpretações alternativas entre aqueles que veem nos fenômenos naturais sinais de intervenção inteligente. Existem teorias que sugerem que alguns icebergs tabulares podem ser construções artificiais, disfarçadas como objetos naturais, ou até bases flutuantes de forças desconhecidas, escondidas nas águas da Antártica. Especialmente intrigantes são os casos em que esses icebergs demonstram comportamento anômalo. Se movem contra as correntes predominantes ou mudam de direção sem razões aparentes. Em 1985, uma expedição soviética registrou um iceberg tabular que, apesar de todos os cálculos e conhecimentos sobre correntes oceânicas, completou quase uma volta completa ao redor de um pequeno arquipélago no Mar de Weddell, antes de continuar seu caminho para o norte. A explicação desse fenômeno ainda gera debates entre os oceanógrafos. Ainda mais enigmáticos são os padrões geométricos descobertos na superfície do próprio continente com a ajuda de imagens de satélite. Em 2016, um grupo de pesquisadores independentes, analisando imagens do Google Earth, encontrou uma série de círculos concêntricos com cerca de 2 km de diâmetro, perfeitamente inseridos uns nos outros com intervalos iguais, na parte oriental da Antártica. As organizações científicas oficiais explicaram essa anomalia como um efeito óptico resultante da filmagem da superfície de gelo a partir de um ângulo específico, ou resultado da interação do vento com a camada de neve. No entanto, uma análise detalhada mostrou que essas formações mantêm sua estrutura em imagens feitas em diferentes épocas do ano e de diferentes ângulos. E se esses padrões geométricos não fossem apenas brincos de luz e sombra, mas manifestações de estruturas mais profundas escondidas sob o manto de gelo? Alguns geofísicos sugerem que eles podem estar relacionados com formações geológicas subglaciais ou até crateras antigas deixadas por meteoritos que caíram no continente antes da formação do escudo de gelo. Outros apontam a semelhança desses padrões com geoglifos descobertos em outras partes do mundo, as linhas de Nazca no Peru ou os círculos nos campos na Europa. Poderiam civilizações antigas que existiam no continente antes do período glacial ter criado esses gigantescos símbolos geométricos? E se sim, com que propósito? Eram eles marcos de navegação, símbolos religiosos ou, quem sabe, mensagens para observadores celestes? À medida que o escudo de gelo da Antártida continua a derreter sob o impacto do aquecimento global, cada vez mais dessas anomalias geométricas aparecem na superfície, como se o continente estivesse gradualmente descartando sua máscara de gelo, revelando antigas verdades. E cada novo descobrimento apenas aprofunda o mistério. Quanto mais aprendemos sobre a Antártida, mais claro fica o quanto pouco sabemos sobre esse continente enigmático na extremidade do mundo, onde a realidade muitas vezes se encontra com a fantasia, e explicações científicas se misturam com interpretações místicas. Talvez a verdade, como sempre, esteja no meio do caminho. Naquela área não explorada onde se encontram a ciência rigorosa e a imaginação aberta, pronta para aceitar o impossível. Os descobrimentos mais impressionantes dos últimos décadas estão relacionados com descobertas paleontológicas que gradualmente revelam o passado pré-glacial da Antártida. Imagine um mundo onde, no lugar das planícies geladas sem vida, havia florestas densas, peixes exóticos nadavam em águas quentes e criaturas que hoje associamos a regiões tropicais vagavam pelas margens dos rios. Milhões de anos atrás, a Antártida era um continente verde, banhado pelo sol, um verdadeiro paraíso perdido, enterrado sob uma camada de gelo de quilômetros de espessura. Em 2020, uma expedição internacional que trabalhava no arquipélago do Ross descobriu restos fossilizados de uma floresta antiga com cerca de 90 milhões de anos. A análise dos amostras permitiu aos cientistas reconstruir um ecossistema fascinante que existia ali durante o período Cretáceo, uma floresta densa de coníferas com subbosque de samambaias e plantas com flor, semelhante às florestas modernas da Nova Zelândia. Os paleobotanistas ficaram impressionados com a diversidade e a exuberância da vegetação. Os amostras indicam um clima quente e úmido, com temperaturas que não caíam abaixo de 12 graus Celsius, nem mesmo nos meses de inverno. Como um continente que hoje está coberto por uma eternidade de gelo, onde a temperatura pode chegar a menos 89 graus Celsius, poderia ter sido um paraíso tropical? A resposta está nas mudanças climáticas globais e no movimento das placas tectônicas. A Antártida não sempre esteve no Polo Sul, mas foi gradualmente se movendo para sua posição atual, transformando-se de um paraíso florido em uma desolação gelada. Mas as descobertas feitas nas montanhas do Cordilheira Transantártica são ainda mais intrigantes. Em 2015, paleontólogos descobriram restos fossilizados de répteis antigos, incluindo ancestrais de crocodilos modernos e anfíbios gigantes que habitavam os corpos d'água antárticos há cerca de 200 milhões de anos. Entre as descobertas, os fragmentos do esqueleto de um lissosauro,
um ser semi-aquático do tamanho de um urso polar moderno, atraíram especial atenção. Este animal é considerado um elo de transição entre répteis e mamíferos. A presença desses animais indica a existência de um vasto ecossistema de água doce com muitos lagos e rios, alimentados pela água da chuva e o degelo das neves altas. Mas a descoberta mais impressionante foi feita em 2022, quando um grupo de cientistas chilenos e argentinos, estudando rochas expostas sob o gelo no continente antártico, encontrou fragmentos microscópicos de cerâmica e pedra trabalhada, com uma idade estimada entre 7 e 8 mil anos. Se esses dados forem confirmados, eles podem mudar nossa compreensão não apenas da história da Antártida, mas também do desenvolvimento da civilização humana em geral. Poderiam os seres humanos antigos ter alcançado as margens da Antártida em uma época em que, segundo a cronologia aceita, eles mal estavam começando a dominar a navegação marítima? E se sim, o que os atraiu para esse continente distante? Eram eles navegadores acidentais, levados por tempestades dos caminhos habituais, ou procuravam novas terras intencionalmente? Ou será que esses artefatos pertencem a habitantes nativos da Antártida que viviam ali antes do último período glacial? A ciência oficial ainda se abstém de conclusões definitivas, exigindo mais pesquisas e provas mais convincentes. No entanto, o próprio fato de encontrar potenciais sinais de atividade humana em um lugar tão inesperado nos faz refletir sobre o quão limitado é nosso conhecimento da história antiga da Terra. As anomalias geológicas descobertas durante a cartografia sísmica do relevo subglacial da Antártida são ainda mais misteriosas. Na parte oriental do continente, sob o gelo de Lambert, os cientistas detectaram uma estrutura geométrica estranhamente regular, semelhante a uma gigantesca pirâmide com base quadrada. As dimensões dessa formação, cerca de 2 km de base e quase 700 metros de altura, são comparáveis às maiores pirâmides do Egito e da Mesoamérica. Trata-se de uma formação geológica natural criada ao longo de milhões de anos por processos de erosão e tectônicos, ou é uma obra de seres racionais, escondida sob o manto de gelo? Os defensores da segunda versão apontam para as proporções e orientação perfeitamente corretas da pirâmide, que lembram os princípios arquitetônicos das civilizações antigas. Os céticos, por outro lado, lembram da capacidade da natureza de criar formas incrivelmente simétricas, desde cristais minerais até as colunas basálticas da Estrada dos Gigantes na Irlanda. No entanto, a questão permanece aberta. E se, de fato, sob a camada de gelo antártico, estão escondidos vestígios de uma civilização antiga que prosperava ali antes do início da eternidade e do inverno? Pode ser que as lendas sobre os continentes perdidos de Lemúria e Atlântida tenham uma base real, e uma dessas terras lendárias esteja agora enterrada sob o saibro gelado da Antártida. À medida que o aquecimento global continua a reduzir a camada de gelo do continente, mais de seus mistérios estão sendo revelados, como se a própria natureza resolvesse levantar o véu sobre os enigmas antigos. E cada novo descobrimento gera dezenas de perguntas para as quais ainda não temos respostas. Talvez a chave para entender muitas das enigmas históricos esteja exatamente aqui, na extremidade do mundo, no reino do gelo eterno e do silêncio, onde o tempo parece fluir segundo suas próprias leis, preservando em seu cárcere de gelo os sinais de épocas passadas. Esses descobertos incríveis são apenas uma pequena parte dos mistérios que o continente gelado abunda. Um dos fenômenos mais assustadores e visualmente impressionantes da Antártida é o que é conhecido como cascata de sangue, um fenômeno natural assustador localizado nas secas vales de McMurdo. Imagine a cena. Entre os silenciosos gelos brancos e as rochas cinzentas, de repente surge um fluxo de líquido intensamente vermelho descendo pela encosta do glaciar Taylor, parecendo uma ferida sangrenta no corpo branco do continente. O líquido vermelho rasteja lentamente pelo gelo, deixando um rastro carmesim que, sob certa iluminação, adquire uma tonalidade quase artificial, de vermelho sangue. Primeiramente descoberto em 1911 pelo geólogo australiano Griffith Taylor, esse fenômeno permaneceu inexplicável por muitos anos, gerando teorias místicas e medos supersticiosos. Os pesquisadores locais deram-lhe o nome cascata de sangue, e ele se fixou tanto na literatura científica quanto no folclore dos polaristas. Os primeiros pesquisadores da Antártida, ao se depararem com esse fenômeno, poderiam facilmente interpretá-lo como um presságio maligno ou uma manifestação de forças sobrenaturais. Em uma época em que muitos cantos do planeta ainda eram inexplorados, tal visão assustadora certamente geraria lendas sobre terras amaldiçoadas e forças demoníacas escondidas nos gelos. Mesmo agora, quando a ciência desvendou o mistério desse fenômeno, a primeira visão da cascata de sangue deixa uma impressão indelével, causando quase um tremor primitivo diante do inexplicável. Pesquisas modernas revelaram que o líquido vermelho é água salgada com um conteúdo extremamente alto de óxido de ferro, que ao oxidar ao contato com o ar, dá ao fluxo uma cor característica de ferrugem vermelha.
A fonte desse líquido é um lago subterrâneo isolado do mundo exterior por cerca de 2 milhões de anos. A água nesse reservatório antigo é tão salgada que não congela, mesmo em temperaturas extremamente baixas, características da Antártida. Mas o mais surpreendente é o ecossistema microbiano descoberto pelos cientistas nesse ambiente hospitaleiro. Na absoluta escuridão, sem acesso a oxigênio, com uma salinidade 5 vezes maior que a água do mar e um conteúdo de ferro 30 vezes maior do que o normal. Em tais condições extremas, os cientistas descobriram uma colônia próspera de micro-organismos. Essas bactérias antigas evoluíram em completo isolamento, desenvolvendo vias metabólicas únicas que lhes permitem obter energia usando ferro e enxofre em vez de oxigênio. Em essência, estamos lidando com uma cápsula do tempo que preservou formas de vida que poderiam ser semelhantes às que existiam na Terra há bilhões de anos, quando a atmosfera do planeta ainda não continha grandes quantidades de oxigênio. Ou, ainda mais intrigante, elas poderiam lembrar organismos que poderiam potencialmente existir em outros corpos celestes com condições semelhantes, como sob a crosta de gelo do satélite Júpiter-Europa. A cascata de sangue é uma janela para o passado da nossa planeta, ou, quem sabe, um prenúncio do que poderíamos descobrir em outros corpos celestes. E quantos outros ecossistemas isolados estão escondidos sob a espessa camada de gelo da Antártida, guardando segredos da evolução e adaptação da vida aos mais extremos condições? Alguns pesquisadores sugerem que exatamente essas comunidades microbianas isoladas poderiam ter sido a origem de estranhas epidemias que periodicamente afetavam as expedições polares no início do século XX. Documentos da época mencionam casos de febres inexplicáveis, alucinações e transtornos psiquiátricos que surgiam repentinamente entre os membros das expedições que realizavam pesquisas nas proximidades de formações glaciais anómalas. Poderiam essas bactérias antigas, liberadas do gelo depois de milhões de anos de isolamento, ter causado esses enigmáticos males? Ou isso é apenas uma coincidência, explicável pelas condições severas do inverno polar e pelo estresse psicológico inevitável em longos períodos de isolamento em condições extremas? A ciência oficial tende para a segunda explicação, mas alguns biólogos reconhecem a possibilidade teórica da existência de patógenos antigos, preservados nos gelos da Antártida. A cascata de sangue é apenas um dos muitos mistérios que o sexto continente abriga. Cada ano, os vastos gelos da Antártida revelam novas descobertas, desafiando o nosso entendimento da história da Terra e da evolução da vida. E quem sabe quais outras descobertas incríveis nos esperam nesse reino de gelo eterno, onde o tempo parece fluir segundo suas próprias leis, preservando provas de épocas há muito passadas em seus frios abraços. O Cachoeira Sangrenta é apenas o início da imersão no mundo dos mistérios antárticos. Se nos movermos para o interior do continente, em direção ao cordão de montanhas Ellsworth, nossa visão será presenteada com algo verdadeiramente impressionante. Picos montanhosos de forma tão perfeitamente pirâmide que, ao primeiro olhar, surge quase um sentimento de origem artificial dessas imensas formações. Imagine, no meio de uma vasta planície de gelo, surgem repentinamente silhuetas gigantescas triangulares, cujas bordas são tão simétricas que parecem ter sido cortadas por uma entidade racional. Entre elas, destaca-se o Pico de Vinson, o ponto mais alto da Antártida, alcançando 4.892 metros acima do nível do mar. Sua quase perfeita forma pirâmide, com 4 faces convergindo para o vértice sob ângulos quase iguais, causa admiração e espanto. A geologia oficial explica a formação dessas estruturas por processos naturais de erosão, quando geleiras descendo por diferentes encostas da montanha gradualmente polem a montanha, criando fachadas triangulares características. Esse processo, conhecido como erosão glacial, realmente pode criar formas naturais extremamente simétricas. No entanto, alguns pesquisadores apontam para características estranhas dessas pirâmides antárticas. Regularidade anormal dos ângulos de inclinação, plataformas inexplicáveis em certas alturas e anomalias geomagnéticas inexplicáveis registradas nas proximidades dessas formações. Moradores locais contam sobre falhas inexplicáveis no funcionamento de equipamentos de navegação ao se aproximar dessas montanhas, sobre efeitos luminosos estranhos observados em seus lados em certas horas e sobre fenômenos acústicos incomuns. O eco nesses lugares se comporta de maneira diferente dos outros lugares da Antártida, criando quase paisagens sonoras sobre-humanas. Pesquisadores alternativos, como o professor Charles Hapgood, propuseram a hipótese da existência de uma civilização antiga na região da Antártida, em um período em que o continente ainda não estava coberto de gelo. Segundo essas teorias, as montanhas pirâmides poderiam ser formações naturais modificadas por seres racionais para criar monumentos grandiosos, semelhantes aos que encontramos no Egito ou na América Central. O escaneamento LIDAR de certas áreas do cordão de montanhas. Ellsworth realmente revelou anomalias geométricas estranhas sob camadas de gelo e neve, linhas retas,
estruturas retangulares e círculos concêntricos, que são difíceis de explicar apenas por processos naturais. Mas até que ponto esses dados são confiáveis? Podiam falhas técnicas ou características de processamento de informações criar a ilusão de estruturas artificiais onde não há nenhuma? Ou, possivelmente, estamos realmente lidando com vestígios de uma civilização antiga, enterrada sob quilômetros de gelo? Geólogos do Centro de Pesquisa Antártica em McMurdo reconhecem que alguns aspectos da formação do cordão de montanhas Ellsworth são incomuns do ponto de vista da geomorfologia clássica. Em particular, o quase perfeito alinhamento de 3 picos pirâmides principais do cordão. Eles estão em uma linha, com intervalos iguais entre eles, e sua altura diminui em progressão geométrica. A probabilidade de formação casual dessa configuração é extremamente baixa. Mas isso significa que estamos lidando com estruturas artificiais. Ou, possivelmente, aqui estão em ação processos geológicos desconhecidos, específicos das condições antárticas. Os habitantes originais da Terra do Fogo, a terra mais próxima da Antártida, preservaram em seu folclore lendas sobre a Terra Branca além do Mar de Gelo, e sobre grandes casas dos deuses, semelhantes a montanhas. Essas tradições, transmitidas de geração em geração muito antes da descoberta oficial da Antártida, contém descrições incrivelmente precisas das montanhas pirâmides do cordão de montanhas Ellsworth. Como esses povos isolados poderiam saber sobre as características topográficas do continente, que supostamente nunca visitaram? É coincidência, resultado de difusão cultural ou, possivelmente, sinal de contatos antigos, sobre os quais a história oficial cala? O mistério das montanhas pirâmides da Antártida permanece aberto, oferecendo-nos uma viagem fascinante na fronteira entre ciência e misticismo, fatos e suposições. E enquanto esse mundo Mas isso, a ciência, no entanto, como explicar que em algumas regiões da Antártida os dispositivos de navegação começam a se comportar de maneira imprevisível? Isso cria uma sensação misteriosa, como se forças invisíveis estivessem abaixo da superfície, escapando de nosso entendimento. Quando os pesquisadores se aproximam desses locais, eles notam que os compassos começam a perder o rumo, e os sistemas de satélite apresentam falhas. Os polares locais frequentemente compartilham suas experiências sobre essas zonas anómalas, onde sentem sensações estranhas e até mesmo desorientação, como se as próprias forças magnéticas estivessem brincando com sua mente. Alguns até afirmam que nesses lugares há uma energia especial, quase como se a Terra estivesse respirando e esperando que alguém decifre seus mistérios. Embora as explicações oficiais, como a presença de minerais magnéticos ou geologia anormal, possam ser verdadeiras, não é impossível que esses fenômenos também estejam relacionados com algo mais misterioso do que podemos imaginar. Qual é o papel dessas forças invisíveis na formação de nossa percepção dessa terra enigmática? Como elas podem influenciar aqueles que ousam explorar seus segredos? Essas perguntas permanecem sem resposta, aumentando ainda mais a tensão sobre os enigmas da Antártida. Alguns pesquisadores alternativos especulam que as anomalias magnéticas podem estar relacionadas com os restos de tecnologias antigas, possivelmente até com artefatos de civilizações extintas que um dia habitavam essas terras. Como isso poderia ter acontecido? Esses conhecimentos poderiam ter sido esquecidos e as tecnologias perdidas? Ou será que estamos na véspera de descobrir algo grandioso que mudará nosso entendimento da história e geografia dessa terra enigmática? No entanto, apesar de todas as teorias e suposições, a verdade permanece intocável. Os enigmas das anomalias magnéticas da Antártida, assim como muitos outros aspectos desse continente, permanecem abertos, estimulando nosso interesse e imaginação. Talvez essas forças invisíveis contenham a chave não apenas para os mistérios da Antártida, mas também para a história humana, esperando para ser descoberta. E enquanto continuamos a explorar essa terra fria e misteriosa, sem deixar de nos perguntar sobre seus mistérios não resolvidos, nos resta apenas esperar que um dia consigamos compreender tudo o que está oculto sob a superfície gelada. As cavernas de gelo da Antártida são, sem dúvida, um dos fenômenos naturais mais fascinantes do nosso mundo. Quando penetramos nestes reinos subterrâneos, somos recebidos pela magia do gelo azul, que brilha com uma luz interna, como se ele próprio emanasse luz. Profundas tonalidades de azul e turquesa, refletindo os raios de sol, criam uma atmosfera que supera até as fantasias mais ousadas. Cada canto dessas cavernas está cheio de vida, embora à primeira vista possa parecer que reina um silêncio mortal. As paredes, cobertas por formações cristalinas, parecem contar a história de milhões de anos, quando o gelo se formava sob a pressão e o tempo, transformando simples gotas d'água em verdadeiras obras de arte. Como esses milagres da natureza puderam surgir em um continente tão rigoroso? A formação das cavernas de gelo é um processo complexo, onde água, frio e tempo interagem. As condições únicas existentes na Antártida fazem com que as massas de gelo, lentamente,
mas de forma constante, esculpam passagens, criando arcos e abóbadas que parecem ter sido esculpidos por mestres artesãos. No entanto, apesar das explicações científicas, essas cavernas às vezes parecem quase mágicas, deixando um sentimento de reverência e mistério. O que pode estar escondido por trás dessas paredes brilhantes? Quais segredos guardam essas cavernas de gelo que ainda não estamos prontos para desvendar? Pesquisadores locais, que se aventuram nessas profundezas geladas, contam que, em seus corações, sentem a pulsação de uma energia ancestral, como se o próprio gelo guardasse a memória de tempos passados. Alguns até afirmam que, nestes labirintos de gelo, é possível encontrar algo além do frio e do silêncio. A população local, que vive na fronteira dessas cavernas misteriosas, compartilha lendas sobre o fato de que, sob suas camadas de gelo, estão escondidos artefatos esquecidos, que podem contar sobre civilizações que existiram muito antes de nós. Talvez essas lendas sejam apenas frutos da imaginação, mas, sem dúvida, elas adicionam ainda mais encanto às já existentes enigmas. Como é possível que, nestas profundezas geladas, haja segredos que ainda não conseguimos desvendar? O que mais está escondido sob a espessa camada de gelo, esperando para ser descoberto? Essas perguntas permanecem sem resposta, estimulando nossa imaginação e desejo de explorar. Mas isso não é a única enigmática descoberta que as cavernas de gelo revelam. Em seus recessos podemos encontrar formações naturais surpreendentes, que causam tanto admiração quanto um leve desassossego. Estalactites e estalagmites, como esculturas esculpidas no gelo mais puro, criam uma atmosfera como se estivéssemos em algum mundo de conto de fadas. E cada som, refletido nas paredes de gelo, enche o espaço com algo que é difícil de descrever com palavras. Em breve, percebemos que essas cavernas de gelo, apesar de sua beleza, também podem ser perigosas. Suas estruturas internas podem ser instáveis, e qualquer erro pode levar a consequências catastróficas. No entanto, apesar do risco, os pesquisadores continuam a buscar saber mais sobre o que este mundo misterioso esconde. As cavernas de gelo da Antártida não são apenas um fenômeno natural. São um portal para as profundezas do tempo e do espaço, onde cada passo pode abrir novos horizontes. O que mais pode estar escondido nestas profundezas geladas, esperando para ser revelado pela luz do conhecimento que atravessa as cortinas de frio do tempo? Talvez seja exatamente nestas cavernas que se encontre a chave para desvendar os mistérios antigos que apenas começamos a entender. Assim, as cavernas de gelo, como muitos outros aspectos da Antártida, permanecem envolvidas em mistério e incerteza, convidando-nos a uma jornada pelos labirintos cheios de enigmas e descobertas inesperadas. Os miragens que surgem na Antártida representam algo verdadeiramente extraordinário e misterioso. Quando pensamos em miragens, muitos de nós imaginamos desertos quentes, onde a ilusão de ótica cria imagens de oásis e lagos distantes. No entanto, nos vastos gelos da Antártida, onde o frio e o vento reinam soberanos, essas ilusões assumem uma forma completamente diferente. Aqui, sob a influência de condições atmosféricas únicas, podem surgir fatamorganas, fenômenos ópticos que distorcem a realidade e nos fazem duvidar do que vemos. Como essas fascinantes ilusões ópticas se formam? Elas aparecem devido à refração da luz em camadas de ar com diferentes temperaturas, criando imagens caprichosas que podem parecer reais. O vento, brincando com o frio, às vezes levanta cristais de gelo no ar, que por sua vez, refratam a luz e criam quadros mágicos, como palácios de gelo que surgem do nada. Essas miragens podem ser tão realistas que às vezes parece que há uma terra verdadeira por trás deles, cheia de vida e calor. Mas em seguida, eles desaparecem, deixando apenas o vazio e o vento frio. Como explicar esse desaparecimento tão rápido? Talvez seja uma reflexão da própria natureza da Antártida, um lugar onde a realidade e a ilusão se entrelaçam em uma dança eterna. Qual é o significado dessas miragens? Alguns pesquisadores acreditam que eles podem ser reflexos de antigas lendas, transmitidas de geração em geração pelos povos locais, contando sobre civilizações perdidas e mundos esquecidos. Não são apenas ilusões ópticas, são algo mais, um indício de que a Antártida guarda segredos que ainda não conhecemos. Os moradores locais, embora poucos, frequentemente compartilham histórias sobre como, em determinados momentos, veem fenômenos estranhos e inexplicáveis no horizonte. Alguns deles afirmam que essas miragens contêm mensagens de antigos seres que um dia vagaram pela Terra. Mas o que acontece se essas miragens forem apenas uma brincadeira de luz e gelo, refletindo nossa própria natureza, que busca aventuras e descobertas? Cada miragem é uma oportunidade de olhar para as profundezas ocultas de nossa consciência, nosso desejo de conhecer um mundo que vai além do conhecido. Essas ilusões ópticas, como as cavernas de gelo, tornam a Antártida um lugar onde as fronteiras entre o real e o místico se dissolvem. Mas isso não é a única pergunta que esse continente guarda. Ao nosso redor,
Estendem-se campos de gelo cheios de mistérios que aguardam seu momento. Talvez esses miragens contenham a chave para entender as antigas histórias que ainda não têm resposta. Quantos mistérios ainda não explicados estão escondidos nas vastas e misteriosas extensões da Antártida? Cada miragem, cada fenômeno óptico, destaca que estamos apenas na superfície da descoberta dessas antigas enigmas que aguardam sua revelação nesse mundo enigmático e extremamente frio. As secas vales de McMurdo são um lugar verdadeiramente fascinante, que à primeira vista parece uma paisagem marciana, livre de gelo e neve. Aqui, na extremidade do mundo, a temperatura pode cair até menos 40 graus, e o vento, sem piedade, expulsa o último vestígio de umidade. Essas vales, localizados na Antártida, parecem que a própria natureza decidiu criar um experimento único para testar os limites da vida nas condições mais severas. Canyons sem água, leitos de rios secos e rochas nuas, quebradas pelo tempo, levantam questões sobre como a vida pode sobreviver em condições tão extremas. Como ela conseguiu sobreviver onde parece que nem o organismo mais resistente poderia suportar a brutalidade da natureza? Nesses vales habitam organismos fascinantes, como micro-organismos e bactérias, que conseguem sobreviver em condições de absoluto minimalismo, extraindo umidade do ar e coletando raios solares, como se estivessem em outro planeta. Como eles se adaptaram a esse ambiente implacável? Alguns cientistas sugerem que esses organismos podem nos dar pistas sobre a possível vida em outros planetas, onde as condições parecem tão hostis. Talvez seja aqui, nas secas vales, que possamos encontrar a chave para entender como a vida pode existir nos lugares mais inesperados, mas isso não é a única pergunta que elas guardam. Pesquisas científicas mostram que essas vales são testemunhas de mudanças climáticas antigas que uma vez tornaram essa terra mais habitável. Como isso foi possível? A vida poderia prosperar onde agora reina a desolação? Alguns pesquisadores sugerem que, em algum momento, aqui corriam rios, e o clima era muito mais ameno. Mas o que levou a essa mudança tão drástica? Talvez seja resultado de mudanças globais que ocorreram milhões de anos atrás, deixando apenas vastos espaços vazios. Essa terra guarda mistérios ainda não desvendados, e cada pedra aqui parece sussurrar sobre tempos antigos. Maravilhosos exemplares de fósseis encontrados nessas vales nos dão a oportunidade de olhar para o passado, quando a vida era completamente diferente. Mas e se essas descobertas não forem apenas provas do passado, mas indícios de que a vida pode existir em outros cantos mais distantes do universo? Estudando as secas vales, não podemos deixar de nos perguntar: até que ponto realmente conhecemos os limites da vida, e o que pode estar além dos limites do nosso planeta? Quantos lugares ainda inexplorados existem onde a vida pode encontrar seu caminho nas condições mais inóspitas? Essas perguntas, assim como as próprias vales, permanecem sem resposta, abrindo horizontes para novas pesquisas e descobertas. Aqui, entre os paisagens severas, nos deparamos com a verdade de que os mistérios da natureza são ilimitados e multifacetados. As secas vales de McMurdo nos lembram que, por vezes, as condições mais brutais podem se tornar berço para formas de vida fascinantes. E que, possivelmente, em outros planetas, existem seus próprios mundos misteriosos, aguardando para serem descobertos. Mas isso não é a única enigma que os vales secos guardam. No coração da Antártida, entre vastas extensões de neve e gelo, estão escondidas ainda mais maravilhosas verdades, relacionadas a meteoritos. A Antártida é um local único para a busca de meteoritos, e as razões disso estão à vista. O clima frio e a constante cobertura de gelo criam condições ideais para a preservação desses objetos espaciais, que, sendo lançados da superfície da Terra ou de outros planetas, caem aqui em seu estado original. Além disso, os campos de gelo brancos servem como fundo natural, permitindo que os meteoritos pretos se destaquem, facilitando seu descobrimento. Ao longo da extensão e largura da Antártida, os pesquisadores encontram muitos meteoritos, alguns dos quais são incrivelmente antigos e contêm pistas sobre a formação do nosso sistema solar. Por exemplo, o meteorito conhecido como o meteorito Allen Hills, 1982, contém minerais e estruturas únicas que sugerem a possibilidade de existência de vida em Marte no passado distante. Como é que essas pedras, que viajaram bilhões de quilómetros, agora estão na superfície do nosso planeta, esperando para serem estudadas? Mas não são apenas os meteoritos relacionados a Marte que atraem a atenção dos cientistas. Algumas descobertas levantam questões sobre a origem da própria luz solar e dos elementos químicos necessários para o surgimento da vida. Meteoritos com composição semelhante à que encontramos na Terra mostram que os elementos dos quais somos feitos poderiam ter sido trazidos do espaço. Como eles poderiam ter chegado aqui, e o que isso diz sobre nossa conexão com o universo? Alguns pesquisadores sugerem que os meteoritos poderiam ter sido catalisadores para a formação da vida na Terra, trazendo consigo aminoácidos e moléculas necessárias. Mas isso levanta mais perguntas.
E se a vida em outros planetas também tiver suas raízes nos meteoritos? Existem outros planetas onde os meteoritos poderiam ter sido a fonte da vida, mas nós simplesmente não sabemos disso. Cada meteorito encontrado se torna uma chave para desvendar antigos mistérios, e cada descoberta é um passo para entender como a vida na Terra poderia ter surgido e se desenvolvido. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. Embora muitos meteoritos tenham sido estudados, muitos deles permanecem não resolvidos, gerando novas teorias e hipóteses. Quantos desses mensageiros espaciais ainda estão escondidos sob a camada de gelo, esperando para serem descobertos e estudados? Isso nos leva a pensar que a Antártida pode guardar não apenas as chaves para entender nossa história, mas também novos horizontes para futuras descobertas. Talvez nessa vasta e silenciosa planície de gelo estejam escondidas verdades que possam mudar nossa percepção da vida e seu surgimento. Os meteoritos encontrados aqui nos lembram que ainda estamos na vanguarda de grandes descobertas, e que cada descoberta pode ser o início de um novo entendimento do que significa fazer parte dessa imensa universo. Quantos mistérios ainda esperam para serem descobertos nas vastas extensões da Antártida? Mas isso não é a única enigma que a Antártida esconde. Debaixo de seu escudo de gelo, há vulcões subglaciais que, apesar de sua invisibilidade, desempenham um papel crucial na compreensão da geologia dessa região. Imagine grandes massas de gelo que, ao longo de milênios, esconderam do olhar humano poderosos formados vulcânicos capazes de lançar lava e gases, criando zonas locais de calor nesse clima rigoroso. Esses vulcões, possivelmente, não apenas influenciam o ambiente ao redor, mas também se tornam catalisadores para ecossistemas únicos que, como podemos apenas supor, podem existir sob a camada de gelo. Cientistas já há muito tempo suspeitam que a atividade vulcânica subglacial pode criar condições ideais para a vida nesses ecossistemas isolados, possivelmente até com suas próprias formas de vida que se desenvolveram à distância da luz solar. Como é possível que, em um lugar que parece tão sem vida quanto a Antártida, possam existir fontes de vida? A atividade vulcânica nessas profundezas geladas levanta muitas perguntas. Qual é o impacto desses vulcões subglaciais no clima da região? Qual é o papel deles na formação dos massivos glaciais? Nos últimos anos, estudos com técnicas como o escaneamento a laser por satélite e drones subaquáticos permitiram que os cientistas detectassem a presença de vulcões ativos que podem lançar calor, contribuindo para o degelo e a formação de lagos subglaciais. Esses lagos, por sua vez, se tornam verdadeiros oásis de vida, onde organismos microscópicos podem existir graças ao calor geotérmico e aos nutrientes lançados pelos vulcões. Alguns pesquisadores sugerem que condições semelhantes poderiam ter sido a base para o surgimento da vida na Terra há bilhões de anos. Mas se a vida realmente pode existir em condições tão extremas, o que isso diz sobre possíveis formas de vida em outros planetas? Talvez os vulcões subglaciais da Antártida sejam apenas um prólogo para uma compreensão mais ampla de como a vida pode se adaptar e sobreviver nos lugares mais inesperados. Quantos outros ecossistemas ocultos ainda aguardam sua descoberta em cantos inexplorados do nosso planeta? Cada descoberta de vulcões subglaciais abre novos horizontes para pesquisas científicas e levanta questões importantes sobre nossa existência. Isso nos leva a pensar que a Antártida, sendo um continente de gelo, pode esconder não apenas meteoritos antigos, mas também evidências vivas de processos surpreendentes que ocorrem sob sua superfície. Que mundo horrível ou, ao contrário, surpreendente pode estar sob milhões de toneladas de gelo, esperando sua hora para ser estudado? Cada gota de gelo derretido pode ser a chave para desvendar enigmas que ainda permanecem sem solução. E isso nos faz refletir. Quantas outras enigmas estão ocultas sob essa camada de gelo, aguardando seu momento para serem reveladas? Mas isso não é a única enigmática que a Antártida esconde. Ao mergulhar em seu reino gelado, nos deparamos com fenômenos atmosféricos impressionantes, capazes de surpreender até os pesquisadores mais céticos. Olhe para o céu sobre este continente severo, e você pode ver nuvens perladas, um fenômeno natural incrível que pode envolver a Antártida em uma beleza indescritível. Essas nuvens, formadas pela refração da luz solar através de cristais de gelo, a mais de 20 km de altura, parecem artistas invisíveis, pintando o céu em tons vibrantes do arco-íris. Seu brilho suave, que se reflete em todas as cores do arco-íris, cria a sensação de que estamos assistindo a um espetáculo mágico da natureza, que é impossível explicar com termos científicos simples. Como isso pode acontecer em um lugar tão frio e desolado? Esses fenômenos quase míticos surgem em um continente de gelo e neve. A raridade das nuvens perladas adiciona mais mistérios à atmosfera já enigmática da Antártida. Sua ocorrência está relacionada a condições climáticas específicas, e embora os cientistas compreendam o mecanismo de sua formação, a própria natureza desse fenômeno ainda é um mistério. Por que exatamente nessa região, entre os vastos campos de gelo, surgem esses nuvens tão incomuns?
talvez seja um sinal de que, mesmo nas condições mais extremas, a vida e a beleza encontram maneiras de se manifestar. Alguns pesquisadores sugerem que mudanças na atmosfera e no clima podem influenciar a frequência dessas nuvens, gerando novas perguntas sobre as mudanças climáticas no planeta. E se essas nuvens perladas não fossem apenas um fenômeno natural, mas um sinal da própria Terra, avisando-nos sobre o que está acontecendo em seu interior? Enquanto possível, cada vez isso nos leva a pensar que a Antártida, apesar de sua aparente desolação, é uma verdadeira fonte de descobertas incríveis, esperando para serem reveladas. Mas não devemos esquecer que a Antártida não é apenas nuvens e vulcões. Ao avançarmos mais, podemos encontrar artefatos misteriosos que, possivelmente, nos contarão a história de civilizações esquecidas e seus estranhos costumes. Quais eram suas crenças e como eles conseguiram se adaptar a condições tão extremas? Os cientistas ainda estão em busca de respostas a essas perguntas, e cada novo artefato pode ser uma chave para entender como as pessoas viviam e sobreviviam nesse clima rigoroso. Qual era a vida daqueles que ousaram pisar nessa terra e deixar sua marca na história? Com cada nova descoberta, nos aproximamos da solução desses mistérios, mas a própria natureza da Antártida continua a guardar seus segredos, escondendo-os sob camadas de gelo e neve. Os antigos núcleos de gelo e a história do clima. Continuando nossa jornada pelas enigmas da Antártida, nos deparamos com núcleos de gelo únicos, que, como páginas frias de um livro antigo, guardam a história do clima do nosso planeta. Esses núcleos, extraídos de camadas profundas de gelo, representam não apenas séculos ou milénios, mas eras inteiras. Cada milímetro desses amostras de gelo pode nos contar como o clima mudou, quais ecossistemas prosperaram e quais desapareceram. Cientistas utilizam métodos de datação por carbono 14 e análise de isótopos para reconstruir as condições atmosféricas em diferentes momentos históricos, e os resultados muitas vezes surpreendem. Por exemplo, dados dos núcleos de gelo indicam períodos em que a temperatura no planeta era significativamente maior do que hoje. Como poderia ter havido vida nessas condições? Quais organismos habitavam essas terras e como se adaptaram às mudanças bruscas do clima? Algumas descobertas nesses registros de gelo são tão incomuns que levantam novas perguntas. Em certas camadas, foram encontrados vestígios de antigos vulcões que liberaram grandes quantidades de dióxido de carbono e outros gases na atmosfera, alterando o clima por décadas. Como os ecossistemas reagiram a esses eventos catastróficos? Talvez muitos dos tipos que conhecemos hoje sejam apenas uma sombra daqueles que um dia habitavam essas regiões. Cientistas acreditam que no passado poderiam ter existido ecossistemas inteiros, completamente diferentes dos modernos, e sua extinção deixou apenas vestígios de gelo. Mas o que causou essas mudanças? Catástrofes naturais, ou será que foi resultado da atividade de antigas civilizações que tentaram se adaptar às condições que no final levaram ao seu declínio? Ao estudar os núcleos de gelo, vemos que nessas camadas congeladas do tempo não estão guardadas apenas as informações climáticas, mas também enigmas que podem mudar nosso entendimento sobre o passado da Terra. Cientistas que trabalham com essas amostras frequentemente se deparam com dados contraditórios que colocam em questão muitas teorias existentes. Isso nos faz refletir. E o que mais ainda não sabemos? Quantas ainda mais enigmas podem estar escondidos no gelo que, aparentemente, guarda apenas silêncio e frio? Talvez exatamente nesses antigos camadas de gelo estejam as respostas para as perguntas sobre como a humanidade poderia ter preservado seus ecossistemas e se adaptado às condições mudantes. As mudanças inexplicáveis no clima, registradas nos núcleos, dão a sensação de que a Terra mesma nos conta sua história, nos alertando para não repetir os erros do passado. Cientistas continuam a estudar essas amostras, e cada novo descobrimento abre para nós horizontes que nem imaginávamos. Mas, apesar de todos os esforços, muitas perguntas permanecem sem resposta. Quais serão as consequências das mudanças climáticas atuais? E podemos prevenir futuras catástrofes com base nas lições do passado? Isso nos leva a pensar que, possivelmente, nas profundezas da Antártida e em outros cantos do mundo, existem muitos desses arquivos de gelo esperando para revelar enigmas que ainda não compreendemos. Afinal, quantas histórias semelhantes a essas nosso planeta guarda, esperando para serem descobertas? Adaptação da natureza selvagem. Mas isso não é a única enigmática que podemos descobrir neste território rigoroso, mas fascinante. Ao mergulharmos mais fundo no mundo da Antártida, nos deparamos com feitos incríveis da própria natureza. Adaptações da fauna selvagem local, como focas e pinguins, às condições extremas que parecem impossíveis para a vida. Como eles conseguem sobreviver neste reino gelado e quais segredos guardam suas habilidades extraordinárias? Focas que habitam os gelos são um exemplo impressionante do domínio da natureza. Sua camada de gordura, que pode atingir vários centímetros de espessura,
serve não apenas como proteção contra o ar marinho frio, mas também como isolante, permitindo que mantenham o calor. Pesquisas científicas mostram que algumas espécies de focas podem mergulhar a mais de 500 metros de profundidade, ficando submersas por até 1 hora, o que é um verdadeiro milagre de sobrevivência em condições extremas. Como elas conseguem se adaptar a tamanha pressão e temperaturas baixas em tais profundidades? Talvez isso esteja relacionado à estrutura única de suas células, que lhes permite viver sem oxigênio por longos períodos. Mas isso não é a única enigmática. Pinguins, essas criaturas engraçadas com penas pretas e brancas, também impressionam com sua vitalidade. Sua capacidade de formar grandes colônias, onde eles podem se aquecer uns aos outros, criando círculos de calor, é um exemplo de sobrevivência coletiva. Como essas aves, que não sabem voar, conseguiram se adaptar a um clima tão rigoroso, onde cada inverno traz novos desafios? Talvez o segredo esteja em sua capacidade única de se adaptar às mudanças do ambiente, bem como em seu instinto de união. Estudos mostram que pinguins podem reconhecer seus semelhantes pela voz, o que lhes permite encontrar uns aos outros mesmo em colônias de milhares de indivíduos. Como isso é possível? Essas perguntas nos fazem refletir sobre o quão bem compreendemos esses mecanismos extraordinários de sobrevivência. Mas, apesar de todo o conhecimento que adquirimos, muitos aspectos da vida desses animais permanecem desconhecidos. Como seus hábitos mudarão com as mudanças climáticas atuais? Conseguirão se adaptar às novas condições, ou sua vitalidade será posta à prova? Essas questões permanecem abertas, e, possivelmente, essa própria enigmática da natureza é a maior que ainda temos a desvendar. Mas a enigmática não termina nos animais. Podemos partir dos habitantes marinhos para outros aspectos da biosfera, onde também estão escondidas histórias incríveis de sobrevivência em condições extremamente adversas. No final das contas, quantas grandes histórias de sobrevivência e adaptação ainda estão escondidas nas profundezas da Antártida e em outros cantos gelados do nosso planeta, esperando para serem descobertas e estudadas? A Antártida, apesar de sua aparência gelada e condições rigorosas, revela-se um verdadeiro tesouro de mistérios e enigmas. Nos mergulhamos em um mundo onde a natureza demonstra suas capacidades mais incríveis, e onde cada descoberta gera novas perguntas. As pesquisas científicas explicam muitos fenômenos, como a maneira como os focas conseguem sobreviver nas águas geladas mergulhando em grandes profundidades, ou como os pinguins criam círculos de calor para se proteger do frio. No entanto, quanto mais aprendemos, mais percebemos que há muitos aspectos que ainda não conhecemos. Como a natureza lida com condições tão extremas? Quais outros segredos estão ocultos sob camadas de gelo e neve? Cada passo nesse continente misterioso nos enche de admiração, pois aqui a ciência e o misticismo se encontram, o conhecido e o desconhecido. Talvez seja essa impenetrabilidade que seja a característica mais atraente da Antártida. Quantos outros milagres estão escondidos em suas entranhas geladas? Quais histórias secretas nos contarão os antigos glaciares, se apenas ouvirmos seu sussurro? Quão próximos estamos de desvendar os grandes mistérios que aguardam para serem revelados? Convidada-as a compartilhar suas ideias sobre quais dos maravilhas apresentados pareceram mais fascinantes. Assine nosso canal, e juntos exploraremos locais misteriosos do nosso planeta. Vamos continuar juntos nossa busca por entender os ambientes mais extremos que nos cercam, e descobrir novos enigmas que estão guardados nas entranhas da Antártida e além. Afinal, quantas maravilhas ainda nos aguardam?